Fala comigo, torcedor. Eu sou o Luiz, é o canal Pra Sempre Fluminense. Aqui o bate-papo é de tricolor para tricolor. Vem comigo, vamos pra resenha. Esse vídeo é para falar sobre um assunto que divide opiniões. Muitos torcedores são a favor, muitos são contra. Eu sou muito a favor, que é jogar nas Laranjeiras, no estádio Manuel Schwartz. E por que esse assunto vem à tona de novo? Porque esse ano nós estamos sem Maracanã. O Maracanã está fechado para a troca do gramado e o Fluminense vai ter que arrumar casa para jogar em 6 das 11 partidas no Campeonato Carioca, além do jogo de volta da pré-Libertadores contra o Milionários da Colômbia. Então vai deixar um like nesse vídeo para o YouTube recomendar o canal Pra Sempre Fluminense para mais amigos tricolores. Então é isso aí, galera. O Fluminense vai jogar 6 partidas das 11 do Campeonato Carioca como mandante. E não tem Maracanã. E o Fluminense deve mandar os jogos no Newton Santos, estádio do Botafogo, em São Januário, estádio do Vasco, e lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, né, o campo do Volta Redonda, mas que pertence à prefeitura de Volta Redonda. E desses 6 jogos, 2 são clássicos. Desses 6 jogos mandantes, 2 são clássicos, contra Vasco e Botafogo. Então a gente não pode jogar com o Vasco em São Januário e nem com o Botafogo no Newton Santos. Tem que jogar em estádios neutros, porque, né, os estádios pertencem aos adversários, né? O Fluminense já trabalha nos bastidores para, das 6 partidas que o time tem mando de campo, 3 jogarem fora do estado, né? Cariacica é o que ganha, né? O que vem ganhando a preferência, mas Mané Garrincha em Brasília não foi descartada. O único clássico que o Fluminense não é mandante é contra o Flamengo. O Flamengo é o mandante e já falou que o jogo vai ser em Brasília. O Flamengo também vai ficar sem estado, porque o Flamengo também usa o Maracanã. E por que eu falei Laranjeiras? Porque se vocês lembrarem lá atrás, bem antes, na época do mandato do Pedro Abad, apareceu um grupo de torcedores que não tem nenhuma ligação política, não fazem parte de um grupo político, que eles criaram um projeto chamado Laranjeiras 21, que seria um projeto para a revitalização do estádio Laranjeiras e deixá-lo apto para um público de 15 mil, o que seria perfeito agora. 15 mil para o Campeonato Carioca está perfeito. E sem falar que 15 mil você ainda joga Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro você tem que ter um estádio no mínimo 12 mil. Então 15 mil para o Brasileiro também seria perfeito. E por que eu falo que eu sou a favor de jogar Laranjeiras? Primeiro porque é o nosso estádio, é um estádio que tem história, o primeiro estádio do Brasil, o primeiro estádio onde nasceu a seleção brasileira, e é o nosso campo, o custo seria bem melhor. O Fluminense vem, ao longo dos anos, pagando para jogar no Maracanã. O Fluminense joga no Maracanã, o que arrecada não cobre os custos e o clube ainda tem que arcar com mais valores para poder saldar, né, as suas dívidas. E o Fluminense tem essa dificuldade porque, né, o clube não está nadando em dinheiro, né? A gente sabe muito bem disso, que o clube não está nadando em dinheiro. Então o clube tem que arrumar dinheiro de qualquer jeito. E eu acho não, tenho certeza, que um projeto para jogar em Laranjeiras, a gente teria um custo muito menor e teria um dinheirinho entrando no caixa. Porque você tem um estádio para 15 mil torcedores no Laranjeiras, o custo é bem pequeno, o dinheiro que vai entrar dinheiro, vai cobrir os custos, ainda vai sobrar dinheiro para investir no clube, que o clube precisa de dinheiro, né? O clube não é um clube com uma saúde financeira, né, abastada como de outros clubes. Fora que o estádio Laranjeiras 15 mil seria um caldeirão, seria um local onde o Fluminense dificilmente seria batido. E esse projeto, Laranjeiras 21, o Pedro Abad alegou que não tinha condições. Na época da eleição, tanto os então candidatos, Ricardo Tenório e Mário Bittencourt, é aquilo, né? Para ganhar voto, todo mundo fala qualquer coisa, né? Mas eles falaram que gostaram do projeto e que, ao assumirem a presidência, que iriam conversar com esse grupo para viabilizar o projeto. Não houve conversa, o Mário meio que ignorou. Depois o Mário resolveu, né? Não sei se foi pressão da imprensa ou de alguém lá de dentro, o Mário resolveu encontrar com esse grupo, mas eles não entraram em acordo. Várias divergências ali de ideias e o Mário acabou descartando totalmente esse projeto. O Mário tinha um projeto próprio de revitalização, mas para transformar um estádio inclusive o projeto que
que custaria entre 10 e 12 milhões de reais, o Mário estava tentando buscar investimentos. A TIM, que é patrocinadora do Fluminense, ela coloca a sua marca no número da camisa, ela contribui com 5 milhões. Esse dinheiro dos 5 milhões seriam desviados para esse projeto, e aí o clube precisaria arrumar mais 3, né, ou mais 10, né, milhões de reais, mais 7, entre 7 e 10 milhões de reais, para poder tocar o projeto, né? O Mário tinha prometido na metade do ano passado que esse ano, aliás, na metade desse ano, né, que o ano não acabou ainda, né? Metade desse ano que o projeto seria colocado em prática a partir do início de 2022, para que o clube pudesse utilizar o estádio para o Campeonato Carioca do ano que vem. Agora, se o Mário tivesse cumprido a sua promessa lá atrás, o Mário foi eleito em 2019. Se ele tivesse cumprido a promessa e dado entrada, dado procedimento ao projeto, né, dado um pontapé inicial no projeto, hoje o Fluminense teria seu estádio para jogar, né? Ah, mas o estádio... Tem muita gente que alega que... amigos meus dizem que o estádio... Porque não tem trem perto, não tem metrô perto, não tem muitas linhas de ônibus, a locomoção seria difícil e tal. Mas o Fluminense sempre jogou lá e sempre teve esse problema, gente. O Fluminense já jogou lá... O Fluminense não joga desde 2003, mas o Fluminense jogou várias partidas lá. E ano passado, antigamente, naquela época, a gente não tinha também muitas linhas de ônibus, a gente não tinha. Sempre foi, a dificuldade de chegar sempre foi a mesma, o estádio vivia lotado. Por que agora não pode, né? Não dá para entender isso. O que eu acho é o seguinte: vamos jogar no campo do Bangu, no campo do América, no campo do Olaria. Lá a gente vai ter que investir, porque hoje os estádios não têm condição de ter jogo profissional. Você teria que investir. Pô, você vai investir no estádio dos outros? Investe no seu. Tem estádio lá, o Fluminense tem estádio. O Fluminense tem estádio. Tá? O estádio Manuel Schwartz, que fica em Laranjeiras, do lado da sede do clube. Por que o Fluminense, ao invés de investir em estádio dos outros, não investe no seu próprio estádio? Por que o Fluminense não corre atrás de ter um estádio? Né? O Pedro Antônio, que foi o grande idealizador lá do CT, que chegou até a ter o seu nome, depois, né, o Mário resolveu mudar para Carlos Castilho. De repente até, eu acho que até seria mais plausível, né? Carlos Castilho é um grande ídolo da história do Fluminense, mas o estádio, a princípio, se chamava Pedro Antônio, porque o Pedro Antônio ajudou a construir aquele CT. O Pedro Antônio também tinha um projeto de um estádio para mais ou menos 15 mil pessoas também, lá no Parque Olímpico. Seria um projeto que ele ia tocar sozinho. E aí ele bateu de frente com a diretoria, acabou deixando o clube, deixando de participar das atividades do clube. E hoje nós perdemos um estádio. Seria um grande estádio lá no Parque Olímpico, que tem o BRT perto, também não teria problema de locomoção, e seria um estádio nosso. Já que não dá para jogar em Laranjeiras, jogaria lá nesse estádio. Mas as picuinhas da diretoria atrapalham mais do que ajudam, né? E agora hoje o Fluminense está sem casa para jogar. O jogo contra o Milionários da Colômbia, né? O Vasco está bem fazendo doce, mas vai acabar aceitando, e o jogo vai ser lá. E aí as 6 partidas que o Fluminense tem, são 3 serão fora. Uma delas é quase certo que seja contra o Botafogo. Contra o Vasco, eu não acredito que saia do estado do Rio de Janeiro, porque vai ser muito perto da viagem lá para a Colômbia, já que o Fluminense joga a primeira partida fora de casa. Uma viagem para a Colômbia é complicada, é cansativa, então botar 2 viagens seguidas não seria plausível. Então, o clássico contra o Vasco provavelmente deve ser no Newton Santos. Mas contra o Botafogo, o jogo pode ser sim lá em Cariacica, lá no Kleber Andrade, assim como a estreia do Fluminense é contra o Bangu. O jogo poderia ser em Bangu? Poderia ser em Bangu, mas o mando é do Fluminense, então não pode jogar contra o Bangu, que é o dono da casa, né? Então que mando seria esse? Então esse jogo também pode ser um que vá lá para Cariacica, né? Vamos aguardar. Mas que o Fluminense está dormindo num ponto, tá. O Fluminense já era para ter seu estádio, ou ter o seu estádio próprio, construir em algum lugar, ou ter
o seu projeto de revitalização das Laranjeiras tocado para frente, que está muito devagar. Não dá para um clube centenário como o Fluminense não ter o seu estádio. Isso é um absurdo, né? Vamos aguardar para ver o que o clube vai decidir. Eu espero que em vida eu veja o estádio do Fluminense, né? Vamos ver. Gostou desse vídeo? Deixa o like aí, ajuda o vídeo, ajuda o canal a crescer, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Posta no teu Instagram, no teu Twitter, no teu status. Ajuda aí o canal Pra Sempre Fluminense a crescer, tá legal? Até o próximo vídeo. Grande abraço, saudações tricolores.